A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 9, com o tema As histórias e as poesias falam ao coração. Vamos estar então fazendo nossas leituras, a leitura do texto áureo, que está aqui em Salmo 119, verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E a verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Vamos aqui então fazer nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25, e depois Salmos 119, dos versos 105 ao verso 108. Então vamos ler. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então vamos aqui à leitura do Salmo 119, versos 105 ao 108. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os seus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a sua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Nessa lição nós faremos um panorama, dos livros históricos e poéticos. Não tem como nós falarmos um por um deles, mas vai ser apenas uma síntese desses livros, conhecendo, relembrando, porque nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, então nós passaremos por toda a Bíblia. Nós já estudamos na lição passada a lei e os evangelhos, fazendo também uma síntese, e hoje faremos uma síntese dos livros históricos e poéticos. Os 3 pontos que nós vamos evidenciar nesse estudo o primeiro, destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá. O segundo ponto é conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. E o tópico de número 3, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Então esses são os 3 pontos que nós passaremos por eles. Com a graça de Deus, vamos aqui então à nossa introdução. Então a Bíblia, ela usa vários gêneros literários para conseguir atingir nosso entendimento. Quando nós lemos, por exemplo, uma narrativa e nós não conseguimos absorver bem esse entendimento, o Senhor tem outras linguagens para nos falar, para que isso fique evidente. Ele pode usar uma poesia, pode usar prosa, ele pode usar parábolas, ele pode usar vários gêneros literários para alcançar o nosso
o nosso entendimento e mostra também que o nosso Deus, ele é um Deus que usa vários meios, né, para que a sua palavra ela consiga ser entendida pelo seu povo. Então vamos aqui. Hoje nós vamos estudar prosa, né? Prosa e poesias, que são dos livros poéticos e de sabedoria, e também vamos estudar narrativa. São então aqui gêneros literários importantes para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A palavra-chave do nosso estudo hoje é coração. Coração aqui no sentido do centro das nossas emoções, não aqui do órgão, né, que bombeia o sangue, né, no nosso corpo, mas o coração aqui no sentido de centro das emoções, o intelecto humano, né? O tópico de número 1 fala sobre as histórias do Antigo Testamento. Então, os livros históricos. Após a morte de Moisés, né, o Senhor ele chama um outro líder, o seu nome é Josué, para que ele liderasse o povo para a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E as gerações seguintes, né, teriam essa segurança de estar agora sobre uma liderança também posta por Deus, e eles estavam seguros que o Senhor iria fazer eles herdarem a terra prometida, mesmo disputando entre as nações, né, aquele espaço, aquela terra, mas o Senhor havia feito a promessa de que eles iriam conquistar isso. Não seria fácil, mas o Senhor estaria com eles. Então, os registros dessa experiência com Deus, né, essas conquistas e dessa posse da terra, né, são chamados, então, os livros históricos. E são, eles estão para nós em 12 volumes, né, e com espaço de 1000 anos, cerca de 1400 a.C. até o ano 400 também antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias. Então, um espaço de 1000 anos, nós temos aí os livros históricos. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e também o juízo de Deus. Por que não dizer também que eles desfrutaram não só da providência divina e da proteção divina, mas também do juízo divino, porque ele ama o seu povo. Ele não quer que o seu povo se perca totalmente, e então ele quer conservar o seu povo. Então ele exerce juízo, até porque ele também faz parte do seu caráter, a sua justiça, né? Então ele tem que agir, porque ele é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, mas ele é um Deus também justo. Nós precisamos entender essas questões com relação ao nosso Deus. Então esses relatos dos livros históricos demonstram que Deus controla o curso da história. Deus ele nunca perde o controle, o equilíbrio, mesmo que as coisas aparentemente parecem, né, que estão totalmente fora do controle, mas não, Deus ele não perde o controle. Deus tem tudo em suas mãos, ele controla todas as coisas, nada foge da vontade do Senhor, da vontade perfeita de Deus. O item de número 2, as histórias dos juízes. Então, terminando o período que Josué exerceu a sua liderança, entrou então o período dos juízes, que governavam Israel até o profeta Samuel, né? E isso durou na faixa de 400 anos, né, entre o primeiro juiz e o último juiz, aí nessa faixa de 400 anos. E cada um, a Bíblia diz que nesse período, cada um andava como queria. Não havia uma liderança forte, não havia um líder, pulso firme, e as pessoas queriam fazer o que desejavam. Então, uma das piores desgraças da vida humana é o ser humano fazer o que quer.
A gente fala hoje muito sobre, existe esse discurso de liberdade, liberdade de tantas coisas, liberdade de expressão, liberdade de fazer o que quiser. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lógico, o Senhor nos fez seres livres, seres pensantes. Mas a pior desgraça do homem é Deus permitir que ele faça o que quer. E então, quando nós fazemos o que queremos, também o que vai acontecer? Nós vamos escolher aquilo que nós não queremos. O que o povo de Deus precisa, o que a nação brasileira precisa, o que o mundo precisa, não é fazer o que quer. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e perseguir isso. A nossa maior ambição deve ser conhecer a vontade de Deus. Nós temos várias ambições, vários desejos, nós queremos conquistar muitas coisas, nós queremos fazer muitas coisas, mas a nossa maior ambição deve ser conhecer a vontade de Deus. Então, nessa época em que as pessoas estavam fazendo o que queriam, não havia reis em Israel, cada um andava como queria, como está lá em Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Por essa razão, a nação entrou num declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então veja bem, qual é o caminho dessa libertinagem? Qual é o caminho da libertinagem? Levar as pessoas ao declínio espiritual, moral, todos os declínios possíveis. Pode acontecer quando nós começamos a fazer só aquilo que nós gostamos de fazer. Nossos impulsos carnais ditam as regras, então a pessoa cai de cabeça só em coisas que deterioram e nos afastam mais e mais da verdade. Então nós precisamos tomar muito cuidado e ponderar sobre isso. A verdadeira liberdade está em Cristo, porque Ele nos libertou do poder do pecado, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Não somos mais obrigados a viver no lixo do pecado, a viver na podridão do pecado. O Senhor nos deu essa liberdade. Então, nesses livros, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não tem nenhum livro bíblico, não tem nenhum texto bíblico que nós vamos jogar fora porque não serve mais. De forma alguma. Nós precisamos olhar e ver que essas coisas foram escritas para o nosso ensino. E esses exemplos sirvam para nós, para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Vamos aqui para o item de número 3, as histórias dos reis. Então, por volta aí do ano 1050 a.C., Deus constituiu o primeiro rei, o rei Saul. Quando o reino ainda era o Reino Unido. E muitos dizem que Saul foi um rei escolhido pelo povo. E nós precisamos entender que não é bem assim. Foi Deus quem escolheu Saul. Porém, Deus, Ele deu ao povo o que eles queriam. Eles queriam um rei segundo o coração deles. Então Deus deu a eles um líder que correspondia ao seu próprio coração. Então veja bem, hoje, às vezes nós queixamos dos governos, nós queixamos do sistema, de governo, às vezes do nosso país, do mundo inteiro, por causa de tantas coisas, de tanta corrupção. Mas nós precisamos entender que a liderança hoje, ela representa justamente o povo. Um povo corrupto produz líderes corruptos e assim vai virando esse ciclo vicioso. O povo pediu a Deus um rei, mas o povo pede a Deus um rei que atendesse às suas expectativas humanas e corrompidas. Então Deus deu a eles Saul, para mostrar para eles o que estava no coração deles. Então Saul não é um rei que foi levantado pelo povo. Até porque o Senhor deu ordens a Moisés de que quando Israel
tivesse reis, esse rei ele seria escolhido por Deus e não uma escolha humana. Então vamos aqui caminhando. E depois de Saul teve Davi, no caso Davi aqui já foi um homem segundo o coração de Deus. Então aqui o Senhor escolhe Davi não para atender às expectativas humanas. Veja que essa escolha de Deus em relação a Davi enganou até o próprio Samuel, né? que olhou pela sua ótica e sua expectativa humana, e por esse viés ele escolheria outro filho de Jessé. Mas Deus agora estava preparando alguém segundo o seu próprio coração, segundo o coração de Deus. Então ele agora iria bater de frente com as expectativas de todo mundo, inclusive com as expectativas do profeta Samuel. Então Deus ele faz essas coisas para colocar um contraponto. Olha, vocês escolheram Saul, ou seja, vocês escolheram um rei vocês quiseram um rei, eu dei a vocês um rei segundo a expectativa de vocês. Agora eu vou dar a vocês um rei segundo a minha expectativa. E depois nós temos o reinado de Salomão. E então esses três reis, Saul, Davi e Salomão, é o tempo do reino unido. Depois nós teremos o período, né, do tempo do reinado que é dividido, o reino dividido, Judá e Israel. Israel foi conquistado, né, pelos assírios em 586 a.C. e Judá caiu diante da Babilônia, né? Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono a Davi. Então, voltando aqui, repetindo, Salomão sucedeu Davi após a sua morte e o reino se dividiu, Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 Judá caiu diante da Babilônia. Então aqui só reprisando e corrigindo aqui. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono a Davi. Não a pessoa de Davi, mas a família de Davi. O Senhor prometeu que o reinado de Davi seria um reinado firme, né? Contínuo, perpétuo. O Senhor fez essa promessa, o Senhor restaurou. Então, e aqui falando somente do reinado de Judá, e o reino de Israel não retornou, né? E essas narrativas mostram os planos do Senhor que não podem ser frustrados. O Senhor estava preservando um remanescente fiel para a vinda do Messias. Então nada impede a ação de Deus. Mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel, ele tem a sua promessa e ele leva isso a sério, né? Vamos então para o segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então, os livros sapienciais e poéticos. Então, são 5 livros do Antigo Testamento que são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam sabedoria por meio da poesia e por meio da prosa. E são eles, então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, né? E os outros livros, e os outros 4 livros, foram escritos, então, de forma poética. Na Bíblia, esse gênero literário trata de aplicação da verdade divina e a experiência humana. Trata da aplicação da verdade divina à experiência humana e refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Então, é a forma em que Deus usou para retratar, né, a verdade divina aplicada à experiência humana, né, uma sabedoria prática
e não teórica. Vamos aqui, o item de número 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então o tema de Eclesiastes está na frase, e tudo é vaidade. Então Salomão ele começa dizendo tudo é vaidade. E ele termina fazendo uma declaração muito interessante. Ele diz no final que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então ele começa o seu livro dizendo que tudo é passageiro, que tudo é vaidade. Mas ele termina o livro dizendo, fazendo essa indagação, né? O que eu devo fazer para que a vida faça sentido? Em que eu preciso aproveitar a minha vida para que ela tenha sentido de ser? Então ele mesmo responde, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então veja bem, nós preocupamos com tantas coisas, às vezes esforçamos para deixar um legado de fama, queremos deixar um legado, vamos dizer assim, de coisas materiais, tantas coisas que nós queremos ser lembrados como nós partimos daqui. Queremos tirar o melhor da vida, aproveitar a vida, mas veja que esse livro muito importante, que é o livro de Eclesiastes, nos ensina que se nós queremos acertar na vida, se nós queremos fazer a vida valer a pena, nós precisamos então temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Nós possamos aplicar isso para nós, né? O tema de Provérbios afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbios fala de sabedoria, de conhecimento. E ele começa ensinando como que se tem essa verdadeira sabedoria. Ele diz que o princípio disso é temer a Deus, é respeitar a Deus como Senhor, é respeitar a Deus como superior a nós, é aquele que comanda a nossa vida. Enquanto nós não entendemos isso, ficaremos batendo cabeça daqui a acolá, passaremos por a vida e perderemos grandes oportunidades de ser um canal de bênção para muitas pessoas. Quanto mais cedo nós aprendermos que nós precisamos sujeitar a Deus, Tiago disse isso, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então esse mesmo pensamento que o livro de Provérbios começa a nos mostrar, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se eu quero então ser alguém sábio, eu tenho que começar reconhecendo que Deus é o meu Senhor, que Ele é o meu Deus, que eu preciso temê-lo, que eu preciso respeitá-lo, respeitar a sua autoridade. Então esse livro ele ensina a observar os princípios divinos, nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então, se nós esperamos ser honrados, né? Então uma pessoa digna de honra é aquela que teme ao Senhor. E Jó, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Nunca podemos ter em mente de que o sofrimento está sempre aliado à ausência da obediência, à ausência de Deus. Muitas pessoas hoje pregam que as pessoas que temem a Deus não podem sofrer, que aqueles que amam a Deus não podem passar por problemas financeiros, não podem perder entes queridos, não podem perder bens materiais, a saúde. Mas nós temos aqui um exemplo de Jó, um homem que sofreu muitas coisas, mas Deus estava na sua vida e ele mostrou que o mais importante na sua vida era a comunhão com Deus. Ele não abriu mão disso. Ele teve os seus momentos de altos e baixos, mas ele prevaleceu, ele confiou inteiramente no Senhor
e o Senhor honrou a vida de Jó. Como disse para vocês, é apenas um panorama, porque nós estamos estudando, né, a soberania, a supremacia das Escrituras. Então nós estamos passando aqui por esses livros. O item de número 3 fala sobre salmos e cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor. Sinaliza, né, que a mensagem principal do livro é louvor e adoração ao Senhor, mostrando que como que nós devemos adorar a Deus. Hoje nós temos tantas dificuldades com isso. As pessoas querem cantar aquelas músicas triunfalistas que não adoram de verdade a Deus, músicas que não glorificam a Deus. Então nós precisamos aprender com as Escrituras como que nós devemos louvar, como que nós devemos adorar. Até a nossa adoração a Deus não pode ser da forma que nós queremos. Para que Deus receba a nossa adoração, nós precisamos adorar da forma que Deus quer, que Ele quer ser adorado. Então que nós venhamos ver os exemplos, né, do salmista, como que ele se aproxima de Deus, um coração contrito, um coração arrependido, ele rasga o coração com toda sinceridade e ele louva o Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias, né? Nesses aspectos, considera-se os Salmos, considera-se como o verso-chave dos Salmos, o 29, verso 2, né? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E o livro de Cantares de Salomão, que ilustra o compromisso, né, da intimidade e o amor entre um casal. E fala então desse casamento, desse amor mútuo, desse relacionamento, mas também aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. Existe o tipo e o antitipo, né? Sempre a Bíblia ela vai apontar, ter um tipo apontando para Cristo, né? Para a ação de Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica, mas a primeira leitura que nós temos é de que o livro de Cantares de Salomão está falando justamente do amor conjugal, algo que Deus criou, que isso deve ser conservado. Vamos caminhando aqui então para o tópico de número 3, uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania. Então quando nós lemos os livros as narrativas históricas, nós aprendemos a soberania de Deus, Deus controlando o tempo, Deus controlando todas as coisas. Por exemplo, né, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, né, Josué capítulo 3, versículo 13, o feito favoreceu o acesso à terra prometida. Josué 5:1. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda promoveu o meio de escape. Então, ao mesmo tempo que ele pune o seu povo, ele dá um meio de escape também para o seu povo. Então é Deus guiando o seu povo, conduzindo o seu povo. Então Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda promoveu meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Romanos capítulo 9, versículo 29. E ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele quem conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Então, na linha do tempo, nós vemos a soberania de Deus, Deus fazendo com que as coisas aconteçam exatamente como deve acontecer, respeitando, logicamente, o livre-arbítrio humano, né? Nós podemos imaginar um círculo maior, né? Gosto de usar essa didática, um círculo maior, que é essa soberania de Deus, esse plano mestre de Deus. E dentro desse círculo maior existe a ação humana. A ação humana ela cabe dentro desse círculo maior. Então nós podemos, dentro desse círculo maior, podemos rabiscar, podemos fazer X, podemos fazer bolinhas, nós podemos fazer o que nós quisermos dentro desse círculo, mas não podemos
fazer coisa alguma fora desse ciclo. Esse ciclo maior é o plano maior de Deus. E tudo que nós realizamos tem que estar dentro. Ele está dentro desse propósito maior. Nada foge desse plano maior de Deus. Vamos aqui para o subtópico número 2, uma mensagem de sabedoria. Então, Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? Provérbios capítulo 2, verso 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Provérbios 3, 5. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Então, nós temos que buscar a sabedoria divina, para que isso nós apliquemos na nossa vida diária, conduzamos a nossa família de forma correta, conduzamos a nossa... Tudo em nós tem que ser conduzido pela palavra de Deus, para que a gente seja livre, então, da queda. Vamos usar alguns exemplos aqui, ó. A Bíblia, a mensagem de sabedoria que está em Provérbios, em Eclesiastes. Vamos citar com exemplo de Provérbios. Fugir da luxúria. Então, a Bíblia nos ensina isso. Não ser preguiçoso, Provérbios 6:6. Manter boa reputação, Provérbios 22:1. Tomar cuidado no que se fala, né? Eclesiastes 5:2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10. Viver com alegria, Eclesiastes 9:7. Remir o tempo, Eclesiastes 12. Manter integridade, Jó 1:22. E assim por diante. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Então nós podemos aproveitar os ensinamentos dos livros de sabedoria, os livros sapienciais, né, que trazem para nós sabedoria prática, para que nós possamos viver a nossa vida diária na presença de Deus. E aqui, o último item, uma mensagem de adoração. Então, os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano. Nós precisamos sempre evitar estarmos nos extremos, ser extremistas. Existem aquelas pessoas que vivem só das emoções e esquecem completamente a razão. E isso não é legal, isso não deve acontecer. Nós precisamos adorar o Senhor, cultuar o Senhor, um culto racional. Mas existe dentro desse culto uma abertura para nós expressarmos as nossas emoções. Então, os livros poéticos, eles nos ensinam que nós podemos expressar nossas emoções, que Deus ele recebe essa adoração de um coração não hipócrita, mas um coração que se abre e está disposto a falar sobre os seus medos, falar sobre a sua angústia, a sua tristeza, mostrar as suas limitações. Então veja bem, existem esses extremos, existem aqueles que dizem que o culto tem que ser só racional, não tem espaço para as pessoas se expressarem, as pessoas não podem chorar, as pessoas não podem se emocionar, as pessoas têm que ficar ali paradinhas, elas não têm nenhuma abertura para a ação do Espírito Santo, para a expressão, né, das emoções humanas, dos seus sentimentos. Então existe esse extremo. E existe o outro extremo oposto. As pessoas que querem viver também só das emoções. Acha que quando entra para o culto, né, quando começa a cultuar, tem que deixar o cérebro lá fora, né? Porque se entrar com o cérebro, as coisas que acontecem ali não serão entendidas, né? Então pensa que ao entrar para o culto, momento ali da celebração para Deus, ele tem que deixar o cérebro lá fora. Não, nós temos que adorar a Deus por completo, tendo o cérebro no seu lugar, tendo os sentidos bem lúcidos, né? Devemos usar, sim, nós devemos deixar aflorar as nossas